ela seja o vínculo da perfeição, que é o amor que cada um nós devemos uns aos outros. Ele diz: tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei dando por ele graça a Deus Pai. Aleluia. Que nós devemos nos comunicar com hinos, salmos e cânticos espirituais, salmodiando em vosso coração, falando uns aos outros com hinos, salmos e cânticos espirituais. Então, nós falamos uns com os outros, Deus habitado em nós, Ele se movimenta em nosso meio, falando em nossos lábios. Então, Ele usa pessoas aonde Ele está habitado, porque Deus está no seu trono, mas o Espírito dele habitado em nossos corações, nós nos comunicamos uns com os outros, alguns com os dons. Há variedades de dons, há manifestações de dons em cada um, mas o Espírito é o mesmo em todas as pessoas. E é tão maravilhoso, irmão, que ontem o Senhor estava falando comigo sobre a questão, dos mestres, dos professores, e falando a questão que às vezes há uns ensinamentos que nós já temos tudo dentro da gente, então nós não precisamos de mais nada. E até algumas pessoas que dizem que, através de algum ensinamento que a Bíblia também dá, que nós somos deuses, quando Jesus falou: vós não sois deuses. Então algumas pessoas pegaram esse ensinamento e tem uma doutrina que todos nós somos deuses, mas isso é no significado de Deus com D minúsculo, que o Deus Todo-Poderoso é o nosso Deus que nos criou, mas como nós somos filhos de Deus, nós temos os poderes dele sobre nós. Então por isso Jesus falou: a vossa lei pode ser anulada. Na vossa lei não está escrito vós sois Deus, porque eles falam: como pode tu dizer que é Deus? Jesus, como filho de Deus, ele era Deus na terra, mas o Deus estava acima dele. Ele falou: na vossa lei não está escrito vós sois deuses, ela pode ser anulada, porque o homem, pelo fato de ele ser filho de Deus, se você é considerado que você é filho do tal, então você é descendência dele, então você também é. Então por isso diz: vós sois deuses, porque nós temos os poderes de Deus habitados em nós. Mas o Todo-Poderoso é o nosso Senhor. Então por isso vem algum ensinamento que nós não precisamos de nada, porque nós temos tudo dentro da gente, porque nós mesmos somos Deus, mas nós dependemos do Deus Todo-Poderoso. E olhando para esta palavra que o Senhor estava falando comigo, porque às vezes a gente fala assim, também usamos alguma mensagem aqui: vós tendes a unção, e a unção nos ensina tudo, e vós não tendes a aprender com ninguém. Nós precisamos explicar isso direito, porque senão ninguém vai mais sentar numa reunião para ouvir uma palavra. Vamos explicar isso direito. A unção nos ensina todas as coisas. Permanecei nele até que ele venha, para quando ele vier, vós não ficais confundidos. Então ele está falando do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é aquele que confirma todas as coisas para a gente não ficar confundido, porque ele habita em nós. Então essa palavra, esse tema ontem, o que tocou muito no meu coração, me deixou muito com o meu coração bastante humilhado diante da presença de Deus e de todas as coisas, e grato por todas as coisas. Me deixou um coração mais de graça e mais grato dentro dessa palavra. Aí o irmão Antônio abriu esta palavra, quando ele leu, aqui: as palavras dos sábios são como os aguilhões e como prego bem fixada pelos mestres das congregações. Então são mestres, são várias congregações que nos foram dados pelo único pastor, o Deus. Então Deus dá a palavra, Eclesiastes 12:11. Deus dá a palavra aos mestres. Ele é o pastor e dá a palavra aos professores, dá a palavra aos líderes, dá a palavra às pessoas que estão pregando. Mas o Espírito é o mesmo em todos.
Por isso que ele fala: vós tendes a unção. O Espírito está aonde a palavra quer falar, mas o Espírito está em todos e confirma esta palavra, e você aprende com ele. Vós tendes a unção, porque o Espírito movimenta nos professores, nos mestres, nos líderes, né? Dado pelo Supremo Pastor. Ele dá a palavra aos mestres, aos irmãos, aos líderes, né? Mas é ele que está operando em todos, em tudo. Por isso que se diz: vós tendes a unção, porque ele habita em vós, e aonde o local do corpo que ele quer falar e usar, você está aprendendo com a unção que diz todas as coisas. Então ele testifica dentro de você que a palavra veio do Supremo Pastor, que é Jesus. Então, mas não deixa de existir alguém com aquele dom para poder ministrar, para poder ensinar, para poder exortar, se for uma necessidade, porque a manifestação vem. Então há diversidade de dons, né? Como também diz em Efésios 4, ele levou cativo o cativeiro, né? E deu dons aos homens, né? Uns para apóstolos, profeta, né? Evangelista, pastores e mestres, né? Os professores. Então ele deu. Então algumas pessoas ficam com esse ensinamento: ele tem que discernir todas as coisas, né? Aí algumas pessoas, quando Deus me deu essa palavra, eu não preciso de pastor não, porque o pastor está envolvido nos dons de liderança, né? É o dom, o supremo é Jesus Cristo que levou cativo. Cativo o quê? Ele levou cativo todos o cativeiro, libertou os homens de dentro do cativeiro, na cruz, quando ele desceu lá no inferno, e manifestou e deu dons, alguns, para poder ministrar sobre a igreja, para o crescimento do corpo de Cristo, até que nós nos tornamos a imagem perfeita do Filho de Deus. Então você precisa ser ensinado para você chegar à imagem, você precisa ser cuidado, você precisa ser treinado, você precisa de instrução. Por isso ele está falando aqui nessa palavra que foi aberta nessa manhã, né? A palavra dos sábios são como agrilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dados pelo Supremo Pastor Jesus. Essa honra é dele, essa graça dele, que foi ele que morreu, foi ele que pagou o preço maior. Aleluia, Jesus. Mas a palavra é dada aos mestres, aos professores, a quem está liderando. A palavra é dada, isso é indiscutível. Existe um pastor que é Jesus, que guia, mas ele guia usando pessoas. Então, mas algumas pessoas não querem estar debaixo da liderança, não querem aprender. Eu não quero saber de líder, não quero saber de ninguém, não quero saber de igreja. Mas ele está falando das congregações. Existem lugares espalhados com alguém, com uma mensagem dada pelo Supremo Pastor, que é Jesus. Existe algum lugar, sempre um lugar, com alguém que está trazendo a instrução, com uma palavra dada pelo aquele que dirige todas as coisas no universo, que dirige todas as coisas na terra. Mas tem algumas pessoas cheias de orgulho, que não quer, porque acha: não preciso de ninguém, eu não preciso de liderança, eu não preciso de igreja, eu não preciso de nada. Também alguns ensinamentos do mundo, aqui a gente não tem esse costume, não falamos disso, porque nossa linha de pensamento mas já tem alguma doutrina que fala: vós sois Deus, então não precisa de mais nada. Não, no sentido que nós somos filhos de Deus, e nós manifestamos a sua majestade, a sua glória, e vamos, no momento que vamos sendo aperfeiçoados, vamos cada vez nos tornando parecido com ele, e também somos chamados de cristão, porque que a palavra cristão quer dizer pequenos cristos, é como se fosse Cristo na terra. Nós somos pequenos cristos. É assim também como Jesus veio, ele sendo filho de Deus, ele era Deus na terra.
com minúsculo, porque o Supremo Deus é aquele que está na majestade, nas alturas, sentado no seu trono, que dirige sobre todas as coisas. Sendo nós tendo esse título de Deus com D minúscula ou não, somos sujeitos ao Deus Todo-Poderoso que rege todas as coisas. Por isso você vai ver que vários deuses que reinaram sobre a terra, né, os reinos dele foram destruídos porque eles tinham que ser sujeitos ao Supremo Deus, que é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Mas vamos voltar. Então vamos derrubar isso para a nossa humildade, para nós entender. Quando a gente quer dizer que vós tendes a unção, já deu para os irmãos compreender. A unção está em você. Quando o irmão fala com o filho, com salmos, hinos e cânticos espirituais, nós nos comunicamos. O mestre, o líder, o professor, o irmão que ganha a oportunidade, nós nos comunicamos. A unção estava falando com todos, ensinando a todos, e vós tendes ela, e ela estava nos ensinando. E esse que diz, não vós tendes a aprender com ninguém, ele está dizendo, ele está falando do anticristo, porque o anticristo tenta dirigir o mundo, dirigir as pessoas, dirigir cada um, bate na sua porta com uma doutrina de demônios, é isso que ele está dizendo. E eles são muito treinados, são como robôs, são ensinamentos preparado, organizado para te fazer uma pergunta, te responder já tudo, e te guiar. E ele está dizendo nesse sentido, porque já existiu o falso profeta, já existiu o engano. Aí ele está dizendo, não tem que desaprender com ninguém nesse sentido, porque a massa, a maioria da massa está dirigido pelo anticristo. Por isso que o anticristo, ele consegue dirigir toda esse mundo, e ele diz, vós não tendes a aprender com ninguém, no sentido dessa multidão que está sendo regida pelo anticristo, que sai, e se você trazer um ensinamento diferente daquilo, eles vão brigar com você, eles vão lutar com você, para defender o que a multidão tem em suas mentes, do jeito que elas estão sendo guiadas. Aí ele fala, eles têm os líderes, vocês não têm de aprender com ninguém, porque vós tendes a unção, o selo da promessa, e não entristecer o Espírito Santo, ao qual estáis selado para o dia da redenção. Permanecei nessa unção, para quando o Senhor Jesus nos chamar, nós não ficamos confundidos, porque nós não temos que aprender com este mundo nesse sentido, porque nós temos o ensinamento já dentro da gente, dentro desse selo, dentro dessa unção, né? E já nos revela e nos diz. Se eu trouxer uma palavra fora do que o Espírito Santo já se revela a você, ele vai dizer, não, eu não tenho que aprender com isso, porque o Espírito que me ensina, não é o Espírito que está falando. Como é que o Espírito fala? Ele está dizendo assim, que nós devemos aqui, ele está dizendo assim, que as palavras dos sábios são como agrilhões e como prego bem fixada pelos mestres da congregação, que as foram dados pelo único Senhor. Ele dá a palavra. Se ele deu a palavra, a ovelha conhece a minha voz, ela sabe que é o bom pastor que está falando. Glória a Deus. Não importa se é a irmã, não importa se é o irmão, não importa qual mestre, de qual congregação ele é. Aleluia. Não importa, foi dado pelo bom pastor. Então quem está guiando? O bom pastor está guiando, usando os mestres. Ele levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, até que nós nos tornamos a imagem perfeita do Filho de Deus, porque Jesus é a imagem perfeita do Filho de Deus. Quem tem Jesus tem Deus. Quem não recebe o Filho não recebe Deus, e quem não recebe os mestres que recebe a mensagem do céu também não recebe Deus, porque é o bom pastor que deu a mensagem. Então vamos derrubar essa ignorância nossa. Às vezes nós achamos que nós não temos que aprender mais nada, né? Então vamos derrubar isso. Nós não dependemos de nada, tá? Nós não dependemos de nada. Então tá. Quando você nasceu na barriga da sua mãe, você aprendeu a falar com quem? Tinha que ter alguém para te ensinar a falar. Tinha que ter alguém para te dar comida na boca. Tinha que ter alguém. Quando você cresceu, tinha que ter alguém para te ensinar a escrever e ler. Não tem essa que não depende de ninguém. Não tem essa que eu não preciso de ninguém. Não tem essa que eu não tenho que aprender com ninguém. Tem que ter um professor para te ensinar a ler e escrever.
Nada é sem o outro. Se você tem um óculos, tinha que ter alguém para fabricar esse óculos. Se você tem um celular, tinha multidões de milhões de gente até chegar a essa tecnologia. Sempre tem que ter alguém. Entendeu? Se tem que ter alguém, não tem jeito. Sempre vai precisar de alguém. Se você come a comida hoje, tem que alguém trazer essa comida até chegar a você. Não depende de ninguém. Tem que parar de falar besteira. Os caminhões tem que trazer o alimento até onde você está. Você precisa desse cara. Você precisa desse cara que vai guiar essa carreta até chegar na cidade. O cara que está comprando lá na feira, ele precisa do cara que está plantando lá. Nada existe sem o outro. Não tem esse negócio. Tem que ter. Eu não tenho. Você aprendeu a ler e escrever sozinho? Quem que ensinou você? Você aprendeu a comer sozinho quando você era bebê? Você aprendeu a falar sozinho? Não existe nada sem o outro. Como não existe igreja sem os mestres, como não existe a congregação sem os mestres, como não existe escola sem o professor. Aleluia, Jesus. Deus usa. Eu vejo aqui que nem a irmã Silene, né? Ela criou um monte de criança, né? Né? Lá batendo lá as coisas, pegando leite lá, batendo a mandioca lá na coisa lá para fazer leite para as crianças, e aquela canseira toda, aquela coisa toda, para hoje esses marmanjão tá aí cheio de filho e cheio de neto, mas eles precisou daquilo lá. Não existe sem, você não é sem ninguém, né? Então eu não posso hoje. A gente evolui mais um pouquinho uma vez do que os outros cada alguma coisa, mas a gente precisou daquele que veio primeiro que nós. Por isso a palavra de Deus diz assim no capítulo 4 de João: a seara é grande, mas os obreiros são pouco, né? Já está pronta a colheita. Eles trabalharam e outros entraram no seu trabalho. Eles trabalharam. Alguém trabalhou, meu pai trabalhou, minha mãe trabalhou para me criar, construir uma casa para eu morar, e aí eu entrei na casa, entendeu? Eles trabalharam e eu entrei no seu trabalho. Aleluia. Alguém trabalhou e você entrou no seu trabalho. Alguém fez esse asfalto e você está andando nele. Alguém trabalhou e você entrou. Então não existe esse negócio, tem que derrubar isso. Esse negócio de não depender de ninguém, não precisa de nada. É só eu que mando, sou orgulhoso, eu sou dono de tudo. Você não é nada sem outro. Você não é nada sem o outro. Você nem é nada sem os crentes. Você não é nada sem as irmãs de oração. Você não é nada sem o seu vizinho. Quando você está passando mal, o seu vizinho vai te socorrer. Você brigou tanto com ele o tempo todo. Você não adianta ficar no orgulho. Tem que descer. Tem que descer. Por quê? Então é por isso que tem pessoas sofrendo. Por isso a humildade. Com humildade você vai chegar em qualquer lugar. Gente que chega para um lugar para trabalhar, assina carteira, dependendo do emprego, depois chega lá e quer bater de frente com o patrão. Esse cara não sabe nada. O cara não sabe nada, mas ele é empresário, dono daquilo. Quem é você? Você chegou ali, você precisa do seu patrão. Aí você quer bater de frente, você acha que você vai ter gente com ele, você acha que você sabe mais que ele. O cara, meu patrão é muito burro, ele é muito burro, mas ele é seu patrão, ele é dono daquilo. Meu Deus do céu. Nós temos a tendência de querer rebaixar aqueles que estão na nossa frente, sendo que nós precisamos dele para entrar na porta, precisamos dele para passar por alguma coisa, né? Então, irmão, essa palavra, né, que a palavra dos mestres como agrilhões fixada, como prego bem fixada, dado pelo bom pastor. O bom pastor continua guiando. Ele é o supremo, ele é o cabeça, ele é o dono de tudo, ele é o merecedor dessa glória, dessa majestade, dessa honra. Ele é o supremo. Mas ele está dando a mensagem aos seus servos. Glória a Deus. Ele está dando a mensagem aos seus servos. Então nós precisamos entender isso. Mas existem pessoas que ficam naquele orgulho, não querem vir aprender, não querem vir de ensinamento. Tem outros que não querem compromisso, não quer ficar ligado no corpo de Cristo, não quer aprender, não quer se sujeitar no corpo, fica andando sem direção porque acha que não precisa de ninguém. Meu amigo, se você achar que não precisa de ninguém, então não fica doente não, porque você vai precisar de alguém. Não fica doente, não passa mal, você não pode ter nada na vida. Você tem que ser o super-herói, aquele cara que nunca vai sentir uma dor, aquele cara que não precisa de nada, aquele cara que
Irmãos, nós somos dependentes de Deus, mas Deus sempre vai enviar alguém. Eu preciso de Deus, eu oro a Deus, Ele providencia para mim, mas essa providência é alguém para te ensinar, é alguém para orar por você, é alguém para dividir, é alguém para abrir aquela porta. Você chegar lá, vai ter alguém naquela porta. Não existe, o mundo todo depende de uma coisa da outra. Então você tem que ter humildade e dar graça pela pessoa que está do teu lado, dar graça por aquele carro, dar graça por aquele pneu que chegou, porque alguém trabalhou para ele chegar. Então ele diz assim: uns trabalharam e vós entraste no vosso trabalho, e outros colheram. Às vezes nós colhemos onde outros trabalharam, e nós chegamos cheio de orgulho: olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu aprendi isso, eu agora construí. Você vem num lugar, às vezes você chega num lugar, por isso que quem é primeiro é a autoridade, porque quando você chegou, alguém já deixou aquilo lá pronto. Aí você chega lá cheio de orgulho. Tem gente que chega num bairro ou em algum lugar, até mesmo pastores, até mesmo crente, ele chega lá na cidade, ele quer ser melhor do que todo mundo, ele acha que ele é o bonzão. Aquela cidade está lá porque alguém construiu ela. Você vai chegar lá querendo se achar que é melhor do que todo mundo? Não, você tem que aprender com eles primeiro, para depois você se envolver. Até Jesus fez isso. Ele chegou primeiro, cresceu como criança e foi aprendendo, comeu para falar na linguagem deles, e depois conseguir se comunicar com eles. Eles já estavam lá. Agora, no céu, Jesus é o nosso irmão primogênito, porque Ele é primeiro. Porque Ele veio antes de nós. Antes da criação do mundo eu sou. Antes que existisse terra eu sou. Antes de Abraão eu sou. Antes que você nascesse eu sou. Antes que existisse terra eu sou. Antes que existisse o mundo eu sou. Antes que existisse tecnologia eu sou. Antes que existisse computador eu sou. Antes que existisse carro eu sou. Então Ele é primeiro. Por isso nós devemos se sujeitar ao Supremo Pastor, porque Ele é antes de tudo. Quem veio primeiro? Então nós temos que se sujeitar. Esse cara já estava aí, eu tenho que aprender com ele. Ele já estava aí, ele já sabe mais do que nós. Ele chegou primeiro, como é que eu vou chegar aí passando por cima dele? Então o que acontece? Nós temos que ter humildade para aprender, humildade para entender. Agora, nós não temos que adorar o mestre, os líderes, porque aí começa a confundir as coisas. Entendeu? Há uma grande diferença entre você receber a mensagem do bom pastor, tá? Daquilo que está sendo usado por alguém, mas que partiu da revelação de dentro de você, de que você se apegar às coisas de fora, porque a unção está primeiro dentro, ela revela o que está fora. Você não deve pegar as coisas externas, você não deve idolatrar líderes e obreiros e etc, mas você deve respeitar da onde que é o canal de bênção que está sendo instrumento para a sua vida. Porque você não é sem o outro. Ninguém é sem o outro. Não é. Se não fosse seu pai, você não estava aqui. Se fosse sua mãe, você não estava aqui. Por mais orgulhoso que você seja, por mais bonzão que você seja, né? Então assim, as pessoas começam a falar difícil. O seu pai capinou, veio da roça, trabalhou, eu sei advogado, eu sei lá o que se é, mas você não era sem aquele cara lá, você não era sem ele. Meu filho, você não era sem a tua mãe. Ela pode até não saber escrever muito bem hoje, mas sem ela tu não estava aí. Então para com esse orgulho, tem que descer. Nós temos que descer e parar com esse negócio de que não precisamos de ninguém, né? Então, a gente passa na porta da igreja, não precisa, os crentes estão lá, tipo assim, eu não preciso de nada. Aí só quando cai morto, aí que ele vê que todo mundo tem que limpar ele, um tem que carregar na maca, um trabalho tremendo para cuidar desse homem. Veio uma família inteira para cuidar de uma pessoa só, para acabar todo o orgulho do homem, porque nós não somos, Senhor. Por isso Ele envia os mestres, Ele revela a palavra, que a palavra na boca dos mestres, como bons, como aguilhões, né? Como prego bem fixado, dado pelo bom pastor. O bom pastor continua cuidando, usando os servos. Por isso Ele mandou ide por todo mundo, pregar o evangelho, né? Expulsar os demônios, curar os enfermos, limpar os leprosos, né? E onde chegar, se tiver um filho da paz, a paz repousará. Ungir com óleo, né? Esses sinais seguirão os que crerem.
Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Então o bom pastor distribui os dons, as mensagens, ele distribui todas as coisas para guiar a sua igreja, mas ele usa os outros. Então, irmãos, essa palavra, ela você vê, então como que Deus confirma? Eu ontem estava com essa palavra, eu chego aqui, o irmão abre a palavra, por quê? O bom pastor está dando a palavra, e nós como pregadores do Evangelho, como ministros do Evangelho, distribuímos aquilo que ele deu, os rolos vai descendo, mas ele está guiando a sua igreja usando os seus servos. Agora, não podemos, se eu não receber o servo dele, como eu vou receber a mensagem dele? Se eu não recebo o irmão que foi enviado por Deus, está esperando um anjo? Está esperando o quê? Vai ficar em casa? Eu não preciso de ninguém, vou esperar um anjo vir aqui. O anjo não vai vir, a ordem não foi dada para ele fazer nada. Ele nos guarda, ele está em volta daqueles que o temem, os livra, mas essa ordem não é para ele, é para aqueles que estão na terra. Eles queriam vir, mas é eu e você que vamos fazer. Então esse negócio que eu não preciso de ninguém, eu não preciso de pastor nenhum, eu não preciso de igreja, eu não preciso vir aprender, eu não preciso ir para a doutrina, eu não preciso ir para lugar nenhum. Tem gente que já anda por sua conta, por aí, né? Mas não chega a lugar nenhum, porque quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. O óleo desce através da nossa comunhão, né? Irmãos, eu já orei horas e horas e horas e horas. Eu já orei, eu sinto a presença de Deus quando eu estou em casa. Eu não tenho problema, eu não tenho solidão, mas aonde eu vejo mais o poder de Deus cair é quando nós estamos unidos. Você pode fazer a campanha que você quiser, você pode orar 70, 80, quantos dias você quiser no monte. Eu já orei no monte, eu sou de monte, eu nasci no monte, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu já vi tudo que você pode ver, o céu abrir, estando chovendo, eu já vi que você... Eu nasci nesse meio, mas o poder de Deus, ele desce mais. Se você tiver meia hora de oração, o poder de Deus junto com a igreja, e você tiver 30 horas sozinho no monte, você vai ter presença, mas quando você chegar junto com a igreja, que esse azeite vai derramar, porque a palavra, ela é verdadeira. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí ele fala, é como óleo que desce da cabeça, a barba até a orla. Então quer dizer que a unção ela pega inteiro, até a orla do vestido de Arão, e ali Deus ordena a bênção. Deus ordena mais a bênção quando estamos unidos do que quando estamos sozinhos. Vai lá, ó Cornélio, olha Atos 10, Cornélio era um homem bom, dava esmola, era um homem de uma boa reputação. O anjo vem até a ele e diz, olha, vai lá, que tem um certo Pedro curtidor, eu ouvi a tua oração, eu recebi a tua esmola, mas ele precisou de chegar até alguém, para se unir a alguém, para a bênção descer. Aí ele mandou chamar Pedro, e Pedro veio até a casa dele. Quando eles se uniram em oração, o poder de Deus entrou e teve até batido com o Espírito Santo, porque na união, 2 ou 3 ou 4 onde tiver, é que o azeite é manifestado. Então nós derrubamos toda essa tese de nós acharmos que nós estamos só, que nós não precisamos de ninguém, que nós não precisamos de igreja, que nós não precisamos de líder, que nós não precisamos do mestre, que nós não precisamos de ninguém. Se até hoje, até para ir no banheiro quando você era criança, você não fazia nada sozinho. Quem trocou sua fralda? Ah, foi você que trocou sua fralda? Então não tem essa, irmão, não tem essa. Agora, vamos agora para um porém. Quando vamos transformando a imagem do Filho de Deus, vamos ficando mais habilidoso de nos virar, nos tornamos mais poderosos e vamos sendo mais habilidosos. De agora a gente vê nesse processo desde a barriga da mãe, depois do novo nascimento, quando a gente aceita Jesus, e nós vamos crescendo a imagem semelhante de Deus, nós vamos ficando tão habilidosos que agora a gente começa a arrastar pessoas, a gente já fica tão forte que a gente não fica menos dependente. Então nós treinamos os filhos para ser menos dependentes de nós, porque nós não vamos poder ficar toda a vida limpando ele, nós não vamos ficar toda a vida botando comida na boca, nós não vamos ficar toda a vida, 6 horas por mim. Não, vai chegar uma hora que ele foi treinado de uma forma que ele se vira em qualquer lugar.
Nós estamos sendo trabalhados pelos mestres, trabalhados pelos professores, que recebem a mensagem do bom pastor, para chegar a esse nível de não sermos tão dependentes, até mesmo no dia da partida, sem depender. Gente, eu estou indo, o mestre está me levando, eu não fico chorando, gente, me segura, não deixa eu ir não, porque agora eu me tornei livre, porque eu fui treinado, eu fui ensinado, eu aprendi na casa do Senhor todos os dias. Uma coisa a pedir ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, aprender o seu tempo. Para que aprender no seu tempo? Até que eu me torne a sua imagem, que eu voe de uma maneira que eu agora não dependo de que ninguém me lave, que ninguém me limpe, que alguém me dê comida na boca, que alguém me leve. Por quê? Mas para isso eu dependo de todo o trabalho de todos que estão em volta de mim, para que eu me torne mais forte. Agora eu posso até sair da escolinha de João Batista e falar, ó, segue a Jesus, porque agora o teu ensinamento é direto com ele. Aí você começa a ter mais um pouco de solidão. Agora você não tem mais aquelas pessoas do teu lado, muitas das vezes, porque agora você se tornou poderoso. Você bota a mão na água, transforma a água. Você bota a mão no lugar, a coisa vem onde que você quiser, né? Então você começa a se tornar mais imagem, menos dependência. Mas para você chegar a esse nível, você precisa ser trabalhado, vem sendo trabalhado até que você se torne de uma maneira que agora você tanto faz a multidão estar perto de você, quando não está, você faz, e como Elias estava lá no deserto, o povo vem e traz para você. E se você estiver sentado no lugar, a coisa vai vir até você, porque você se tornou poderoso, cada vez mais parecido com Cristo. Mas você precisa ser trabalhado, você precisa ter ensinado até que você se torne cada vez igual a Ele. Aleluia. Que o que você quiser você traz até você. Glória. Mas precisa ser trabalhado. Você vai precisar dos outros, você vai precisar dessa comunhão. E quanto mais você chegar perto de Cristo, mais você vai amar a igreja. Mesmo que muitas das vezes você vai estar como Cristo. Você chega no meio da multidão, resolve os problemas e vai ficar só, porque você agora se tornou, porque você está subindo uma plataforma que agora a tua visão aumentou, e agora o teu conhecimento aumentou, e nem todo mundo vai entender a sua linguagem, que você foi evoluído em espiritualidade, e cada dia mais você vai se parecendo com Jesus, e cada dia mais você vai se distanciando do mundo. Não é que você está sendo orgulhoso, mas para isso você vem sendo trabalhado desde lá. Não tem como desprezarmos as coisas, pequenas coisas. Não tem como desprezar as simples coisas que nos auxiliaram até hoje. Mas o que acontece, irmão? Nós vivemos num mundo que o povo vai esquecendo das coisas, vai esquecendo daquilo que foi feito, dos trabalhadores. Olha, eles trabalharam, você entrou no trabalho deles. Você não pode achar que você é o cara. Você chegou aqui porque alguém deixou alguma coisa pronta para você. Alguém deixou uma coisa. Eu estou vestido com essa calça comprida aqui, mas o camarada que tinha tecelagem lá, que fez essa calça, ele estava lá fazendo, eu vesti ela. Eu nem sei onde ela foi feita, mas alguém fez ela. Não existe nada sem o outro. O mundo não funciona assim. Se tiver alguém, estou querendo fazer robô para isso, para não dizer que o ser humano tem participação em alguma coisa. Vamos botar robôzinho, mas nem vai ter robô, mas não vai dar conta, precisa do homem. Vai precisar de um homem para poder mexer no computador para dirigir os robôs. Vai precisar do homem, não tem jeito, vai precisar de alguma coisa. Eles não vão conseguir fazer toda, a tecnologia não vai resolver todos os problemas, porque tem coisa que não adianta, vai precisar do homem de qualquer jeito. Uma coisa depende da outra. Assim voltamos para não sair do texto, né? Os mestres das congregações, toda congregação tem alguém ensinando. Mestre, professor, mesma coisa. Ele deu dons aos homens, uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres. Mestre é professor, que recebe a mensagem do bom pastor, que é o Supremo, que deu a sua vida, que hoje habitado em nós se manifesta em vários lugares onde está lá as pessoas. Tem alguém lá para te instruir. Está esperando o quê? Aí chega as pessoas cheias de orgulho. Aí ele diz: aquele que recebe um dos meus, a mim recebeste. Aquele que rejeita um dos meus, a mim rejeitaste. Então muita gente está rejeitando o ensinamento. Por isso que tem gente que não evolui, porque não quer aprender, porque ele acha que não precisa de nada, aí fica ignorante,
Nós precisamos, irmãos, um dos outros. Tá? Então, você não chega a nenhum lugar. Se você precisar fazer um curso agora, você vai precisar de alguém lá para te ensinar essa profissão. Sempre vai precisar. Jesus aprendeu carpintaria com quem? Com José. Tá? Até, né? Jesus precisou da mãe dele. Fisicamente, ele precisou da mãe dele para instruir ele, até chegar o tempo dele fazer o ministério. Mas ele precisou de alguém para auxiliar. Ele precisou de um vaso lá. Precisou de Maria lá também. E o vaso foi usado. Então precisa de alguém. Não existe nada sem o outro, né? Tem algumas pessoas que são didáticos, tem algumas pessoas que são, né, aprende até só, mas vai precisar de olhar lá na internet alguma coisa parecida. Vai precisar de olhar. Alguém botou aquele desenho lá, não aprende sozinho, mas você vai ter que ler o papel que alguém escreveu. Não, eu leio a Bíblia sozinho, mas alguém escreveu a Bíblia para você aprender. Teve um servo de Deus lá que foi inspirado, mas você não tem jeito. Você nem se falar, não, eu aprendo tudo sozinho, eu sei tudo sozinho, não preciso de ninguém. Mas você precisa de olhar algum lugar que alguém deixou alguma coisa. Não tem jeito, não tem jeito. Alguém deixou alguma coisa escrita para você ler, alguém deixou alguma coisa para você aprender, alguém deixou alguma coisa para você olhar. Não tem como, irmão. Não tem como. Até o pai não trabalhou sozinho. Né? Quando a palavra vinha, o Espírito movia lá. Uma coisa precisou da outra. A palavra vinha, o Espírito movia, ele dizia, haja, e acontecia. Uma coisa trabalhou junto com a outra. Ele disse assim, eu e o Pai somos um. Ele tinha humildade. Eu e o Pai somos um. Eu não faço nada sozinho. Eu não faço nada sozinho. Eu e o Pai somos um. Então você vê que as coisas, tudo precisa de uma coisa da outra. Nós precisamos um dos outros. Então por isso nós não devemos desprezar as coisas, as pequenas coisas. Agora, Deus é Deus, Ele é o único Deus. Eu adoro a Deus. Eu não vou adorar só porque uma coisa minha. Porque tem gente que é assim, um instrumento de Deus, aí vira idolatria. Não, pelo amor de Deus. O irmão é uma bênção, aí começa, não desgruda mais dali. Não. Você tem que com você, aí você tem que com você ter a sua comunhão com Deus, adorar a Deus e receber com honra aqueles que foram enviados por Deus, valorizar. Mas você está adorando a Deus, não as pessoas, né? Não vamos confundir as coisas, porque tem gente que é assim. Aí aparece um ídolo que faz aquilo que me dá prazer, ele está sendo um instrumento de algo que eu gosto. Ele foi um instrumento que resolveu o problema da minha vida. Aí eu acabo idolatrando, eu fico apegado àquilo, não desenvolvo mais. Não, irmão. Você não é você ficar apegado, você vai receber a instrução, você vai receber os ensinamentos, mas apegado a Deus, que deu a palavra. Quando ele diz assim, que Deus começa a ficar aborrecido, que o homem adorou mais a criação do que o Criador. Você recebe a criação. Você tem graça pelaquilo que foi criado por Deus. Você tem graça pelas pessoas que Deus enviou. Você tem graça pelas pessoas que foram enviadas por Deus. Mas você adora o Criador e não a criação. Quando nós fazemos idolatria pelos nossos filhos, pelas pessoas que estão do nosso lado, nós estamos adorando a criação, não a Deus. Não, nós damos graça pelo aquilo que Ele criou. Nós olhamos uma árvore, nós olhamos os irmãos, nós olhamos nossos filhos. Nossa, Deus, Ele é criador de todas as coisas e eu tenho graça no meu coração. E eu não desprezo nem os mestres, nem as pessoas, nem as coisas que foi criado, nem aquilo que Ele providenciou. Mas eu amo o Criador e não a criação. Você recebe o que foi criado, você recebe o que foi feito para você, você recebe o trabalho que foi deixado e você entrou nesse trabalho, você recebe, você vai lá e colhe no lugar que um plantou, você recebeu aquilo, foi criado, o Criador criou aquilo, Ele criou todas as coisas, tudo foi feito por Ele, para Ele, sem Ele, nada que foi feito se fez. Então eu agradeço por tudo que foi criado, mas eu adoro o Criador e não a criação. Aleluia. O problema é que a gente tem uma igreja abençoada, poderosa, começa a idolatrar a igreja, começa a idolatrar pastor, começa a idolatrar líder. Não é isso. Você recebe com graça no coração todos os irmãos, recebe a todos, recebe tudo que foi criado, recebe tudo que o bom pastor preparou, a mensagem que o bom pastor preparou nesta manhã para a gente. Você recebe de graça no coração, você recebe tudo que ele fez é bom.
Tudo que Ele fez é maravilhoso. Mas você adora quem fez, não quem está sendo usado, não instrumento, não criação. Isso que Ele falou. Eles amaram mais a criação. Começaram a fazer imagens, né, nos seus corpos, começaram a mudar, idolatrar uns aos outros, ficar idolatrando, se apegando de uma maneira que esqueceu de adorar quem criou aquilo. Aí fica cego. As pessoas, por isso que todas as pessoas que começam a idolatrar as coisas, ele fica cego, briga pelo aquilo, briga por causa de igreja, vai defender um líder porque falaram mal. Não tem que brigar porque falou mal, falou alguma coisa. Começa a brigar porque você está cego, vira idolatria. Não, você recebe com graça no coração a palavra, recebe os irmãos com graça, recebe o alimento com graça, recebe as pessoas que te ensinaram com graça, ame as pessoas que te instruiu, mas ame quem criou, ame quem fez, ame o autor de todas as coisas, que é o Supremo Pastor. Então Ele dirige todas as coisas. Então se a Bíblia não deixa ninguém confuso não, o Espírito Santo não deixa ninguém confuso, é tudo certinho, basta você ter discernimento e não ficar na ignorância, achar que não precisa de aprender, achar que não precisa de estar próximo daquilo que Deus enviou, né? Agora tem que ter discernimento, porque nem tudo é Deus que enviou também, nem tudo é Deus que está falando, mas as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Aleluia. E vós tendes a unção vai confirmar dentro do seu coração aquilo que está sendo confirmado. Você vê, eu recebo uma palavra ontem, aí chega aqui um abre na palavra que foi dada, o Espírito Santo confirma todas as coisas, como Ele confirma este dia. Amém, meus irmãos? As palmas exaltam o Senhor. Glória a Deus.